dia, pessoal. Hoje aqui em Firenze. Espero que estejam gostando das nossas aventuras pela Itália. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, comentar, curtir e mandar para aquela pessoa que você tem certeza que vai amar a nossa viagem, tá bom? Agora nós vamos entrar aqui nessa focacciaria, chama Verrazzano. É uma cantina, chama Cantinetta. Eu vou mostrar pra vocês as delícias que tem aqui. Bora! Olha, gente, que delícia! Olha isso, que perdição, pessoal! Agora, o povo come muito doce de manhã. Não gosto não, eu gosto bem do salgadinho. Então, gente, olha. Nós pedimos um café americano e um panini, que é uma especialidade, é um pão recheado daqui. O meu foi de mussarela com tomate. Muito bom, bom demais. Custou apenas 4 euros. Então não é tão caro comer por aqui, tá, gente? Uma delícia, olha só. Por 4 euros. Muito bom, né, amiga? Muito bom. Aí, galera, esse loft que nós estamos, ele tem restaurantes incríveis em volta. A gente está bem pertinho da Nuovo, no coração de Firenze. A culinária daqui é perfeita. Ontem nós fomos no restaurante, ontem à noite, eu nem filmei. Eu estava muito cansado, já era tarde. Chama Osteria Zazá. É bem famoso, pegamos fila de espera. Né, Dri? Foi uma boa fila de espera, mas valeu a pena. Um restaurante maravilhoso. Mas pena que não tinha cerveja. Aí a gente teve que encher a cara de vinho. Muito bom. E daqui a pouquinho tem surpresa, gente. Vocês não têm noção para onde que nós vamos. Era o passeio que eu esperava, porque eu queria muito fazer. Depois de São Maurício. Já daqui a pouquinho a gente volta. Gente, o dia tá lindo aqui em Firenze. Tô super animada que eu vou fazer um passeio maravilhoso. Tão maravilhoso quanto foi o passeio de São Maurício que eu queria fazer. Ai, tô ansiosa. Tô doida pra contar pra vocês. Mas antes disso, antes dessa aventura, eu vou deixar no fundo essa linda imagem. Olha só. A Duomo de Firenze. Nossa, tem tanta coisa pra contar pra vocês dessa catedral, gente. Tem muita história aí. Mas a gente vai falando ao longo do passeio. Beijo e até daqui a pouco. Mais desejados para quem vem aqui na Itália, que é alugar um carro e passear pela Toscana. A gente queria alugar um carro daqueles retrô, né, Dri? É. Só que custa 1.000 e poucos euros e a gente descobriu que a gente é guerreira, a gente não nasceu herdeira. Então nós alugamos um Panda mesmo, né, Dri? Sim, porque nós somos transricas. É, a gente é transrica. Deixa eu explicar para vocês. A gente nasceu pobre, a gente foi criado nesse corpo de pobre. Só que a gente tem gosto de rico, entendeu? Já tá ficando charmoso o negócio. Nossa, olha. Olha isso. Bela Toscana.
brasileiro, né? Brasileiro, eu falei, pra estar com o telefone assim, deve É brasileiro. Brasileira assim linda, la chiedo io, hago io degustazione para ele. Ah, Beh, portugnol, portugnol. Então, gente, Oi. Só estacionar lá embaixo. Tá. E aí nós passamos pra pegar vocês com o Golf Cart. Tá. Ok? tá bom, obrigada. Para gravar são 20 euros. No. Al passito, eh? Qual experiência você reservou? Reservei o lunch. Lanche, né? Então você tem um almoço com a degustação de vinho. Uhum. Provavelmente você vai ter aqui uns 8 copos de vinhos. Oi, tudo bem? Tô no Brasil? Olá. E como é que dirige depois pra voltar pra Firenze depois de degustar isso tudo de Isso vinho? é o caso, isso é o problema. Esse é o né? problema, né? Tem lei seca aqui? Mais ou menos. Mais ou menos. Tem? Entendendo. Mas não vão parar vocês, não. Não vão, né? A gente não tem cara de quem bebe, Não, dirige. não. Não, a gente não tem. A gente não bebe. Vai falar que vocês são italianos ou árabe? Falar que é brasileiro? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Olha só que moral que o brasileiro tem aqui. Chegamos. Chegamos para degustar vinho. Bom, aqui está a recepção. E vamos fazer o check-in com as suas, obviamente, suas reservas. Agora vai chegar o Pietro aqui e vai levar vocês pra dentro. Tá. Você pode seguir eles. E eu sou o João. Prazer. Bora, galera! Vai lá, gente. Começar a degustação, eu gosto de explicar o Galateu. O Galateu ele seria o passo a passo da degustação aqui na Itália, como que a gente faz cada passo para entender e conseguir beber o vinho, entender e degustar tudo da melhor forma. Tá? Então a gente deve começar segurando a taça do vinho da maneira correta. Já vi muita gente segurando assim, segurando assim, segurando assim, segurando assim. Aqui na Itália, segundo o Galateu, a gente começa segurando o vinho, a taça está na mesa, a gente pega a nossa mão não dominante, no caso a minha mão esquerda, segura a taça e passa a outra mão com 3 dedos embaixo, o indicador e o polegar em cima, dessa forma assim. Vai fazer? Por quê? Teoricamente assim vai ficar mais fácil para a gente fazer o que eles chamam de gira-gira. Basicamente a gente faz isso para o ar, o oxigênio entrar em contato com o vinho. E dessa forma a gente vai ter cheiro, aroma, sabor, tudo muito mais intenso, mais fácil de se encontrar. Então 5, 10 segundos já é o suficiente. Depois a gente bota o nosso nariz dentro da taça e respira profundamente. Querem arriscar algum aroma? Não sendo uva, vinho e nem álcool, eu já fico feliz. De fruta. Ótimo. Tentem buscar por frutas cítricas. Para mim, o mais fácil de se encontrar aqui é abacaxi, maçã verde, pera e banana. Sim. Agora o próximo passo é o mais importante. Eu preciso da ajuda de vocês que não riam de mim, que eu não cuspi todo o vinho aqui. E depois vocês vão ter que fazer. Eu vou rir de vocês e vocês vão cuspir também. Então ele se ajuda, sai todo mundo limpinho daqui. Gira, cheirou. Agora a gente vai pôr um pouquinho do vinho na nossa boca, vai fazer um bochecho geral com o vinho na boca e vai puxar um pouco de ar pela boca, não pelo nariz. Vocês podem ver a diferença que dá quando a gente bebe o vinho sem fazer isso e depois que a gente faz, o vinho fica muito mais intenso, mais presente e ele dura muito mais tempo na nossa boca. Então, esse seria basicamente o passo a passo importante para a gente conseguir degustar o vinho da maneira correta. Obviamente que a gente não precisa fazer isso a cada gole que for tomar, como
vão ser 9 da noite, a gente vai estar chegando na terceira garrafa ainda. Tá? Façam pelo menos uma vez em cada vinho para vocês entenderem um pouquinho melhor do que a gente está bebendo, do que a gente está degustando. Tá bem? Deixa eu abrir um pouco essa porta aqui. Vocês têm o almoço hoje, né? A gente vai ter 3 pratos para experimentar, contando com esse que é entrado. Geralmente eu gosto de separar a degustação em 2 partes. Eu vou explicar para vocês esses 3 primeiros vinhos, que são vinhos clássicos e históricos, que a gente tem o selo DOCG, e depois explico os 3 últimos, são vinhos mais encorpados, mais intensos, que são os super profundos. Começando por esses 3 aqui. Aqui a gente tem a Vernaccia de San Gimignano, que é esse vinho branco, tem o Chianti, que é o primeiro vinho tinto que vocês têm, e depois o Morellino Descansando, que são 2 vinhos tintos, mas leves, média, baixa intensidade. Vocês podem reparar que todos esses 3 vinhos aqui a gente tem esse selo escrito DOCG. Vocês sabem o que significa isso? Não faço a menor ideia. Denominação oficialmente, né? Quase. Denominação de origem. Denominação de origem controlada e garantida. Isso daqui é um selo que o governo dá para todos aqueles vinhos que são clássicos ou históricos da Itália. Então, basicamente, cada região tem o vinho que nasceu naquela região, com as uvas que nasceram naquela região. E para a gente produzir esses vinhos, a gente tem que seguir uma série de regras e de leis impostas pelo governo que existem há milhares de anos. Por quê? Esses vinhos aqui não são produzidos somente pela nossa vinícola. Basicamente, qualquer vinícola que for aqui nessa região vão produzir o Chianti, vão produzir o Brunello de Montalcino, vão produzir a Nebbiolo. Porém, a gente tem que seguir essas regras para conseguir manter o padrão e a essência do vinho com o passar do ano. Se não tivesse nenhuma regra, nenhum controle, cada vinícola ia fazer o vinho que bem entendesse. Daqui a 5, 10, 15 anos, ninguém vai saber o que é Rodernat e o que é Chianti. Então, assim, a gente mantém a essência e, basicamente, tem que seguir esse padrão de, para a Vernaccia, a gente tem que usar sempre a uva Vernaccia, sempre o mesmo tempo de fermentação e estágio em barril ou não barril, e o local de produção. Tá? Então, para a Vernaccia, a gente precisa 100% da uva Vernaccia. Essa é a principal uva branca que a gente tem aqui na Toscana, e é uma das uvas mais antigas que a gente tem em toda a Europa. É essa que a gente está. É o branco, exatamente. Tá? Essa uva veio da Mesopotâmia, diz a história antes do Cristo, e o único local que ela conseguiu se adaptar hoje em dia é em San Gimignano, não na Toscana, mas em San Gimignano. Isso significa que se vocês forem 30 minutos para o norte, para Firenze, vocês vão encontrar plantação de Vernaccia lá. 30 minutos para o sul, para Siena, não tem plantação de Vernaccia. O único local que a gente vai encontrar ela é exatamente aqui onde a gente está agora. Então é um vinho muito exclusivo e muito único, digamos assim, da região. E a Vernaccia é a uva branca mais importante que a gente tem na Toscana. Porque a Toscana é basicamente um território que tem 95% de produção de combustível. Nesse vinho a gente não usa nenhum tempo em barril de madeira, a gente faz somente em tanque de inox, 3 meses, mais suficiente para fazer a fermentação e preparar o vinho, e depois está pronto para ser bebido. Exatamente. Jovem, extremamente fácil de se beber, levíssimo e muito refrescante. Então, para o verão, é um vinho excelente para uma praia, uma piscina, ou até uma massa de frutos do mar, uma salada, um prato mais direto. Depois, a gente vai passar para o Chianti. O Chianti é o primeiro vinho tinto que a gente vai experimentar hoje. E muita gente pensa que o Chianti é o nome de uma uva. Tá? Mas, na verdade, o Chianti é o nome da região de produção desse vinho. Então tem vários Chianti, de várias marcas. Sim, várias vinícolas produzem Chianti. Sim. Mas o Chianti é o nome da região que fica entre Firenze e Siena. A gente aqui em San Gimignano está exatamente no centro de Firenze e Siena, bem no coração da região do Chianti. Para esse vinho, a gente precisa, por lei, no mínimo 80% da principal uva tinta toscana, que é a Sangiovese. Tá? Sangiovese. Sim, lembra? San Gimignano e Sangiovese. Sangiovese é a principal uva tinta que a gente tem aqui. É uma uva que vai estar presente em todos esses vinhos que a gente vai experimentar tintos, pelo menos uma porcentagem dela. E a uva que a gente usa para o Brunello de Montalcino, uma variedade de Sangiovese, para o Chianti clássico da Sangiovese, para o Morellino Descansando a Sangiovese, para o Nobile de Montepulciano a Sangiovese. Então, basicamente, todos os vinhos tintos têm pelo menos uma porcentagem de Sangiovese. Só esse que tem, que é a uva. Esse daqui tem que ser no mínimo 80%, por lei. Fica um ano aqui, durante um ano tu tem que tomar
uma garrafa de Chianti no café da manhã, uma no almoço, uma na janta. Se fizer isso, depois de um ano, te dá um passaporte de um italiano de verdade. Sem problema nenhum. Aí bota o fígado pra vender onde? E troca por vinho. Pra gente comprar. Troca o fígado. Então é um vinho de dia a dia, tá? Esses dois vinhos, pra gente não envelhecer eles em barril, são vinhos que não servem para envelhecer, para deixar 5, 10, 20 anos envelhecendo. São vinhos para serem bebidos jovens. No máximo, de 5 a 6 anos, pode guardar ele sem problema, mas não é o intuito dele, não é o objetivo a gente envelhecer um vinho desse. É um vinho que ele já chegou no ápice dele, então ele está pronto para ser consumido sem problema algum. E depois a gente pode experimentar o Morenino de Descansando. Vocês podem ver o nome aqui atrás, Morenino de Descansando. O Morenino se refere a uma variedade da uva sangiovese, que é uma uva um pouquinho maior, com a casca um pouquinho mais grossa para se proteger da temperatura alta aqui nessa região. Com a casca mais grossa, a gente vai ter um pouquinho mais de taninos. Então, vocês, embora a gente tenha quase a mesma uva nesses dois, vocês vão sentir diferença de um vinho para outro. Aqui, a gente passa... aperta mais que o outro. Sim, esse aqui vai ser um pouquinho... Ele é frutado, mas um pouquinho mais seco no retrogosto. Depois, se bebe o vinho, sente a boca um pouquinho mais seca. Enquanto esses dois são vinhos que a gente considera extremamente leves, esse aqui já pode ser considerado uma média intensidade. Tá? A gente tem 100% Sangiovese Morellino e Descansando é o nome da região que a gente produz. Descansando fica colado com o mar da Toscana, basicamente na beira da praia, a região. Então ali a gente vai ter mais areia no solo, vai ter uma altitude um pouquinho maior, porque embora seja perto da praia, são colinas, e também vai ter muita influência do sal que o vento traz do oceano diretamente para as uvas. Isso vai trazer um pouquinho mais de acidez para o vinho e uma intensidade muito maior, porque a uva ela nasce num ambiente mais estressante do que aqui no San Gimignano, por exemplo. Aqui a gente tem um solo perfeito, tem tranquilo, tem bastante verde, bastante coisa. Lá já é um pouquinho mais agressivo, então a uva ela se estressa um pouco mais no crescimento, vai me dar um vinho um pouquinho mais. Nesse vinho, a gente já usa um pouquinho de madeira, a gente tem aqui 6 meses em barril de carvalho francês, e é um vinho que pode ser envelhecido de, no máximo, diria 8, 9 anos. É um vinho que se vocês quiserem comprar para guardar, já tem algum sentido, porque ele tem passagem por madeira, não somente maltes como esses dois, e é um vinho que vai muito bem com uma comida um pouquinho mais picante. Então, seja uma massa com uma pimenta preta em cima, pode ser até um peixe assado um pouco mais encorpado, por exemplo, um salmão ou um atum, ou até uma carne branca, um porco assado, um frango assado, acompanha com excelência. Vocês podem experimentar esses 3 primeiros, tá? Eu recomendo que vocês experimentem com prato de entrada. E depois, para os próximos pratos, daí a gente passa para esses vinhos que são um pouquinho mais encorpados, mais intensos. Tá bem? Alguma pergunta, alguma coisa que não entenderam? Gente, são 8 vinhos aqui na degustação. E a gente só tomou uma fora. Pensa no lugar. Que é perfeito. É uma experiência que vi na Itália e não vi numa vinícola na Toscana. Olha, tá faltando alguma coisa. Sem contar a beleza da pegada aqui. A vegetação, sabe? Aquelas estradinhas, aquela beleza. Digamos assim. A gente tem aqui 3 vinhos que têm 2 possíveis classificações. A primeira delas é a classificação oficial, que é IGT, que significa Indicação Geográfica Típica, onde a gente pode escolher qualquer território na Itália e plantar as uvas que a gente bem entender. Nesse caso, a gente escolhe a região da Toscana, e aqui a gente pode trazer uvas da França, da Espanha, de Portugal, de qualquer lugar do mundo para produzir aqui na nossa terra. A segunda classificação, que seria uma classificação não oficial, porque não tem uma regulamentação em cima dessa classificação, seriam os vinhos conhecidos como super toscanos. Tá? O que são os vinhos super toscanos? Geralmente são vinhos de qualidade superior, produzidos na Toscana, com blends entre uvas francesas e sangiovese.
é justamente o que a gente tem aqui nesses 3 vinhos. Isso não é uma classificação oficial, porque vocês nunca vão ver escrito num rótulo super toscano. É ilegal, porque não tem um controle em cima disso. Mas geralmente são vinhos blends entre França e Itália, com no mínimo 1 ano de envelhecimento em barril. Que é justamente o que a gente tem aqui, não 1 ano, mas 2 anos de envelhecimento, e todos eles uvas francesas, Bordeaux e italianas. Então o primeiro deles vai ser um vinho extremamente frutado, que é o Baldassar. A gente tem aqui 3 uvas, 1/3 Cabernet Sauvignon, 1/3 Merlot e 1/3 Sangiovese. Cabernet e Merlot francesas, Sangiovese toscano. 2 anos, 1 ano, o primeiro deles em barril de carvalho francês e o segundo e último ano em barril de cerejeira. O barril de cerejeira nesse vinho vai intensificar muito as notas de frutos. Cereja, ameixa, framboesa, vocês conseguem sentir bem presente. E um pouquinho se sente no nariz, um pouquinho de madeira também, pelo carvalho francês não tem, mas ainda mais intenso, realça muito os frutos vermelhos. É um vinho excelente para a gente tomar com uma carne vermelha, um churrasco, uma carne assada, ou então com, diria, uma lasanha, uma massa com molho branco, algo um pouquinho mais gorduroso. Depois a gente passa para o Cavalieri, que é um vinho que, apesar de frutado, ele puxa mais para um vinho um pouco mais seco. Temos aqui 70% Sangiovese, 30% Merlot. 2 anos, primeiro deles em barril de carvalho francês, segundo e último ano em barril de castanheira, que vai realçar um pouquinho esse gosto mais seco que ele nos dá, mas também ajuda no controle dos taninos. Então é um vinho que não vai ser muito travado na boca, não vai dar aquela travada que a gente tem aqui depois que bebe o vinho, tá? É um vinho muito bom com carne de caça. Eu não sei se aqui na Toscana vocês já provaram cinghiale, que é carne de javali. Não, eu provei uma vez. É uma carne bem típica daqui. Já, não aqui. É um vinho com carne de caça, então carnes mais selvagens, um pouco mais intensas. Também muito bom com comidas mais picantes. Então, algo com uma pimenta preta, não uma comida mexicana muito picante, mas algo mais quente, digamos assim. E por último, a gente tem o Bartolomeu. O Bartolomeu foi o fundador da vinícola em 1720, então 305 anos atrás. Eu sempre brinco que esse vinho aqui é perigoso, tá? Aff. É o que vai ficar por último mesmo? Exatamente, é o grande finale. Sério, Pietro? Ele é perigoso porque o Bartolomeu e a esposa dele, Antonieta, vocês têm que se imaginar aqui em 1720, no meio da Toscana, que não tinha nada, eles tinham uma área gigante de terra, não tinham Netflix e nem videogame. Então no final do dia, trabalhavam o dia todo, chegavam em casa, eles tinham um vinho, tinham que fazer alguma coisa antes de dormir, faziam amor. Gostava tanto de fazer amor que eles fizeram 18 filhos. 18. Opa! Por isso é um vinho que eu considero perigoso. Se vocês tomarem não uma taça, mas 1, 2, 4 garrafas e depois fizerem um filho, não é culpa minha. Não, fica tranquilo que eu já tinha passado essa fase. Aqui entendeu? Tô deixando explícito. Nós estamos agora na fase de avós. Não, mas vocês estão... Entendeu? Vovó. Já são avós? Aham. Então, tem que cuidar com os filhos para não fazerem muitos netos. Não. Então dá para beber à vontade. Dá. Nesse vinho a gente tem 50% Cabernet Sauvignon e 50% da Sangiovese Grosso, que é a mesma variedade que a gente usa para o Brunello de Montalcino. É uma uva que o nome é grosso justamente por ser uma uva um pouco maior, com a casca mais grossa, que vai nos trazer um pouquinho mais de taninos e mais açúcar na polpa da uva. Então, vinho um pouquinho mais alcoólico no final, tá? Qual a porcentagem de álcool? 13,5, 13,5. Tá? O Brunello, por exemplo, a gente usa 100% Sangiovese a 15%. Aqui, como a gente tem a Cabernet... E é o último, né? A gente pode sair daqui cercando galinha. Tem galinha por aqui? Não, né? Não posso cercar aqui, sabe? Sabe cercar galinha assim, sabe? Eu brinco que a gente começa a degustação vertical, vai subindo a intensidade e termina horizontal, que nem a Torre de Pisa. Rolando na cadeira. Sim. Aqui a gente também tem 2 anos, primeiro deles em barril de carvalho francês, segundo e último ano em barril de oliveira. O barril de oliveira ele é hoje na Europa o mais caro e mais raro que a gente tem na Europa inteira.
Não sei se vocês já estiveram em Portugal, na Espanha, na França. São países que têm muitas oliveiras. Tem muitas. Mas todas elas são controladas. Então tem que ter controle de poda. Tu não pode simplesmente ali cortar uma oliveira para fazer um barril. Quando a gente planta oliveira, a gente tem que esperar cerca de 7 a 9 anos até dar a primeira azeitona. Então é uma árvore que a gente tem que ter um cuidado muito grande para não entrar em extinção. Aqui a gente não faz de forma ilegal, obviamente. Tem uma região no norte da Itália, que é em Piemonte, que a gente consegue extrair um limite anual de oliveiras, mas por ser limitado, se torna muito mais raro e muito mais caro de fazer. Tá? Esse barril ele vai ajudar muito o controle dos taninos, para não deixar um vinho tão intenso, tão agressivo na boca. E também no que a gente sente do álcool do vinho. Tá? É um vinho que 13,5 é ok para um vinho tinto, mas vocês não vão sentir tanto álcool na boca de vocês. Não é um vinho difícil de se beber, embora ele seja bem encorpado. E por isso que eu brinco que esse vinho aqui é o vinho de meditação e medicação. Meditação, depois de um longo dia de trabalho, você chega em casa, querem ler um livro, querem ver um filme, querem ouvir uma música, relaxar tomando um vinho, em vez de um uísque, por exemplo. Esse é o vinho. E medicação, por quê? Se o dia, além de longo e cansativo, for estressante, você não tem que tomar remédio nenhum para dor de cabeça, nada. Em vez de uma taça, tu toma uma garrafa, tá medicada e tá... Você apaga nada. Aí você vira imortal. O imortal. É um vinho muito bom para ser bebido sozinho, tá? É um vinho que... pela complexidade dele, então, mas no caso, o Bartolomeu não precisava de outra pessoa para fazer aquelas coisas que eram 18 filhos? Antonieta, a mulher dele. Então não é para beber sozinho, né? Tu pode beber. Aí é que tá, se tu bebe com alguém é um problema. Entendeu? Ah, eu não tinha pensado nisso. É mais seguro se tu beber sozinho. Entendi. Esse vinho, pela complexidade dele, ele é um vinho que não necessariamente vai precisar de uma comida para complementar ele. Se quiser tomar ele com uma comida, algo intenso ou gorduroso, tipo uma costela assada, algo bem forte, tá? Esses 3 vinhos aqui são vinhos que, se quiserem comprar com o intuito de envelhecer e deixar guardado numa adega, numa casa, podem envelhecer tranquilamente até 25 anos sem problema algum. Se vocês tiverem a paciência que eu tenho. Na minha casa, geralmente 20 a 25 minutos é mais necessário para tomar uma garrafa dessa. Se tiverem a paciência de envelhecer por 20, 25 anos, fica um vinho ainda mais intenso. Vocês têm aí a ribolita, é uma sopa de vegetais bem típica aqui da Toscana. No passado, foi um prato típico aqui na história da Toscana, porque era o prato que os trabalhadores rurais comiam. Então, basicamente, são cerca de 10 a 15 vegetais que eles plantavam no campo, colhiam tudo e faziam uma sopa para dar um pouco de sustento e força para trabalhar. Esquentar um pouco. Exatamente. É um prato fácil de se fazer e que traz muita energia, então é excelente. Eu sugiro que com a ribolita vocês podem experimentar com o Baldassar e o Cavalieri, mas guardem um pouquinho do Cavalieri e do Bartolomeu para tomar com a lasanha, que vai ser o próximo prato. Vocês aceitam um pouquinho do azeite picante? Ah, eu aceito. Sim? Eu aceito. A senhora não? Não. Não? Não, ela quer. Tá bem, Picante. tá. Sim, picante pra ela. Vou mostrar pra vocês essa vinícola. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que a gente vai fazer um especial só com essa degustação, pra depois soltar pra vocês, eu acho. Depois eu conto. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa experiência de uma degustação aqui na Toscana. Uma taça aqui.
Você pega? Leva pra você, gente. Não. Ué. Não, João. A gente vai roubar aqui. Não, João. Todo mundo leva, pô. Ah, caralho, eu vou levar. Ô, João. João, valeu, Parar tá? ali na porta, Não, você mas vai ver. cuidado que na porta vai apitar se você estiver roubando alguma coisa. Não. Tô zoando, só. Pode ir lá. Valeu, João. Obrigada, tá? João, obrigada. Até a volta. Olha as pastas frescas, gente. Que maravilhosas, ó. Perfeita